Semanas atrás, vocês conferiram aqui no canal uma lista de jogos de luta de Super Nintendo que passaram batido por muita gente. O vídeo em questão rendeu bastante e só tenho que agradecer muito a vocês. E é com esse feedback de vocês que eu trarei uma parte 2 na escolha de vocês. Mas até lá achei que seria injusto não falar do mesmo tema com o nosso grande Mega Drive, que carrega consigo o selo de jogos com muita ação, como por exemplo os jogos de plataforma que são desafiadores, e os de navinha então, vixe, os jogos de navinha são muito frenéticos. Mas e os jogos de luta? Sim, o Megão, por menos jogos de luta que tem em comparação a outros consoles, também tem ótimos títulos, que não seja apenas Street Fighter e Mortal Kombat. Tá, Ryu e Sub-Zero, eu sei que já tá virando bullying isso já, né? Mas verdades precisam ser ditas, né? Então, se está preparado para sair na mão no lado Sega da força, já deixa seu like aí para conferir comigo uma lista desses jogos que vocês vão até recordar e outros que vocês irão até conhecer pela primeira vez. E caso não gostar, é só tirar o like e cancelar aquele seu convite para me chamar pro rodízio de pizza. Ah, e eu acho que eu não preciso lembrar que é uma lista pessoal, né? Caso queira opinar algum outro jogo que não está no vídeo, comente aqui embaixo que você pode ajudar a termos até uma parte 2, ok? E para me ajudar dessa vez, chamei meu Manolo Isui do canal Poeira Jogos, pois como um bom ceguista safado que ele é, ele vai saber defender bem esse jogo. Ei! Pera Isui, pera. Então, se você gostou da proposta e quer conhecer mais desses jogos, se inscreve aqui no canal e bora lá conferir mais um vídeo aqui no Retropoint. Na falta de um Street Fighter 2 na lista, apresento a vocês os primos do E-Honda. Neste, acreditem ou não, divertido jogo de sumo, intitulado A Harimanada, produzido pela Sega em 1993 para o Mega Drive. A Harimanada é um jogo baseado em uma série de animação japonesa e mangá. É um jogo de luta de sumo nos moldes de Street Fighter 2. Com super ataques e acrobacias fora do normal. E quando digo fora do normal, é fora mesmo. Eles praticamente dão saltos ornamentais, olha que doideira. O jogo apresenta 15 Rikishi, que é o nome dos lutadores de sumo, capazes de golpear com as palmas das mãos, cabeçadas, batidas, arremessos, agarramentos e movimentos de finalização fora do comum, a maioria dos quais provavelmente seriam ilegais em uma partida de sumo real. Mas é aquilo, né? Se o jogo tivesse sido simplesmente uma representação precisa do esporte, provavelmente seria bem chato. Mas em vez disso, temos essa representação insana. E se você pensar que essa liberdade artística prejudica o jogo, só digo que isso só deixa o jogo mais interessante e faz valer a pena. Nossa, lutadores de sumo com superpoderes e saltos ornamentais? Rapaz, eu preciso ver isso. Mas antes mesmo de Dead or Alive e Rubber Roses, já haviam garotos que já saíam na mão dentro de um ringue anos atrás, na era 16 bits da Sega. Estou falando de Cut Suzuki Ragside Angel, produzido pela Mystic Ace em 1990 para o Mega Drive. O game é basicamente um jogo de luta livre genuíno, classiqueira, mas com o elenco todo feminino. Nele, você pode selecionar até 9 lutadoras e competir em campeonatos. Todas elas possuem os mesmos movimentos, porém, existem alguns golpes especiais exclusivos de cada uma, fazendo com que você acabe escolhendo uma melhor que a outra, a sua favorita. O objetivo da luta é finalizar o lutador adversário ou jogá-lo para fora do ringue e garantir que o contador se esgote antes que ele consiga entrar, assim como nas regras normais do esporte, tendo basicamente uma queda real ou uma vitória técnica. E no jogo temos uma protagonista que é originada de uma lutadora real. Aí você vai me perguntar, pera, lutadora real? Pois é, a garota da capa, personagem principal do jogo, é a própria Cut Suzuki, que na verdade se chama Yumi Harashima, mais conhecida pelo seu nome de ringue de Cut Suzuki. Yumi foi uma lutadora profissional japonesa, tão famosa que em 1990 se tornou o personagem do jogo que leva seu nome artístico até hoje. Essa lutadora me fez lembrar um antigo programa da Manchete. Quem aí se lembra do Super Cat, que passava na finada Manchete nos anos 90? Pois é, esse programa nada mais era que uma retransmissão dos combates mais casca-grossa da WWF dos Estados Unidos.
E o programa era e ainda é tão famoso, que numa época que tudo poderia virar jogo de videogame, também aconteceu com o programa, lançando WrestleMania The Arcade Game. O jogo foi desenvolvido pelas gigantes dos anos 90, Acclaim Entertainment e Midway Games, para várias plataformas, inclusive para o Mega Drive em 1995. WrestleMania The Arcade Game foi lançado nos fliperamas em 1995, com as versões de Mega Drive, Super Nintendo e PlayStation, chegando no mesmo ano para os Estados Unidos e Europa. E no jogo tínhamos as estrelas The Undertaker, Lex Luger, Shawn Michaels, Razor Ramon, Yokozuna, entre outros, trocando socos, chutes e uppercuts malucos. As partidas são 2 em cada 3 quedas, e precisa ter muito cuidado para não ser finalizado, e gerar a contagem de 1, 2, 3. Mas um detalhe interessante no jogo, é que você pode construir um medidor de combo, onde você pode fazer, bem, combos mais longos. Quanto aos modos, não há muito o que falar, pois os modos Intercontinental Championship e WWF Championship, ambos são uma série de partidas que ficam cada vez mais difíceis, sendo a última mais difícil de todas. Estamos falando de partidas de handicap 3 contra 1, seguidas de um desafio de você enfrentar o resto do elenco do jogo, com apenas uma barra de saúde, começando com 3 contra você ao mesmo tempo. Não é desafiante? O lado multiplayer das coisas tem um modo frente a frente, onde você enfrenta 1 contra 1, e um modo Tag Team Championship, onde você enfrenta a lista do jogo em partidas 2 contra 2. Mas saindo dos gigantes do ringue e indo para os portes da SNK, temos Art of Fight, que escreveu seu nome no hall dos jogos de luta da SNK. E embora a série fosse popular o suficiente para ter 2 jogos, sempre parecia não ter tanta importância como o Fatal Fury e os outros. Mas isso não impediu que o jogo fosse portado para os 16 bits da série. E embora as suas limitações, a SEGA fez um trabalho respeitável. Art of Fight foi desenvolvido pela SNK e lançado para Mega Drive em 1994, e seu porte sofreu algumas mudanças, como paleta de cores e escala de personagens. Mas esta versão da SEGA de Art of Fight não é ruim. Os portes da Takara e de outros jogos da SNK são bem atrativos, por fazerem um trabalho espetacular ao colocar o título em um console de 16 bits. E sua jogabilidade está bem fiel à versão original. Além do modo história, com os 3 minijogos de treinamento que envolvem cortar garrafas com golpe de karatê, quebrar blocos de gelo e disparar os Raoh Shokoken, também estão presentes na versão de Mega Drive. E é surpreendente como que a SEGA fez um ótimo trabalho com essa conversão. Não é um primor, mas é bem jogável e muito divertido. Sim, esse port foi muito bem trabalhado, mas indo para os jogos mais polêmicos, em uma época em que Mortal Kombat estava dando o que falar, muitos jogos tentaram pegar carona no estilo de jogo de luta brutal, digamos assim, e Eternal Champions foi um deles. O jogo chegava para tentar roubar a cena, mas não foi para tanto assim não. Mesmo tendo características do jogo da Midway, Eternal Champions meio que se afastou da comparação entre esses jogos e criou um nicho próprio. O jogo foi desenvolvido pela SEGA e lançado em 1993 para o Mega Drive. E nele temos lutadores especialistas em um determinado tipo de combate, que na história do jogo, todos esses lutadores foram salvos à beira da morte pelo misterioso campeão eterno, para participar de um torneio, e a recompensa é retornar à sua era são e salvo, provando-se dignos de defender os interesses da raça humana contra as forças do mal. Visualmente o game possui aquele aspecto granulado, que muitos títulos do Mega Drive possuem, mas a animação é muito boa e as arenas são bem detalhadas. Infelizmente, o tempo não fez muito bem para Eternal Champions, mas isso não tira toda a sua diversão, de forma nenhuma. Olha, confesso que não ia muito com a cara de Eternal Champions, mas levando em consideração que era início de anos 90 e que Street Fighter 2 estava reinando nos jogos de luta, muitos desses jogos foram criados para lucrar com essa fórmula. E nisso chega o World Heroes, criado pela ADK e lançado pela SNK em 1992 para os arcades, e logo depois ganhou um port para Mega Drive em 1994. E só para a gente recordar um pouco da história do jogo, nele temos o Dr. Linus, que constrói uma máquina do tempo com o propósito de reunir as maiores celebridades heróicas do mundo e soltá-las em um torneio para saber qual deles é o maior guerreiro da Terra. Graficamente o jogo é bom, com personagens e estágios bem representados da versão de arcade.
mas para caber dentro dos cartuchos as cores ficaram um pouco desbotadas. Mas as animações dos personagens para os seus movimentos normais e especiais estão muito boas. World Heroes de Mega Drive é um bom port assim, não dá para exigir muito, e mesmo que use a fórmula de Street Fighter 2, ele se diferencia pela inclusão da opção Deathmatch, que se tornou uma marca registrada da franquia World Heroes. E o que eu posso dizer para você, se você é do tipo que se preocupa apenas em se divertir, não vai perder tempo cobrando algo do port que já fez o máximo possível para te dar algumas horas de diversão. E em uma época em que os eventos de luta livre estavam em alta, muitos jogos foram criados para pegar uma carona e gerar algum sucesso. E Saturday Night Slam Masters foi um desses, desenvolvido pela Capcom e lançado para várias plataformas, inclusive para o Mega Drive. Saturday Night Slam Masters nos apresentava personagens estereotipados de luta livre, junto com alguns já conhecidos, como Mike Hagar de Final Fight. O jogo nos apresenta gráficos que se encaixam bem na jogabilidade do arcade, mesmo com downgrades perceptíveis, mas possui sprites grandes e detalhes que tornam prazeroso tanto de jogar como assistir a uma partida, de tão divertido que é. E não posso esquecer de mencionar que esse port de Mega Drive recebeu um modo exclusivo de combate até a morte, completo com cordas de arame farpado e C4 ao redor de todo o ringue. Saturday Night Slam Masters é um ótimo port e um ótimo jogo de luta livre e um dos melhores jogos gerais de esportes do Megão. Vale a pena conferir. Ah, esse eu já conferi e recomendo muito. Mas outro port que deu o que falar foi Fatal Fury, que também foi um daqueles jogos que foram criados para se destacar em cima de Street Fighter 2. Fatal Fury ganhou uma sequência que também foi portada para Mega Drive no ano de 1992. Graficamente, Fatal Fury 2 ficou bem bacana nos 16 bits da série. Ele segue a mesma forma do Street Fighter 2, mas com um detalhe que é a marca de Fatal Fury, o jogo em 2 planos. Isso mesmo, ele manteve a luta utilizando os 2 planos, deixando o jogo estrategicamente mais competitivo. Outra característica legal do jogo é o fundo do cenário, que muda de acordo com a passagem do tempo. Foi apenas um pequeno toque, mas fez uma grande diferença visual e definiu a identidade do jogo. Infelizmente, Fatal Fury 2 de Mega Drive foi ofuscado pela fama de Street Fighter e Mortal Kombat, mas vale a pena sempre dar aquela revisitada e se divertir com esse grande jogo. Realmente isso é triste, viu? Mas esse jogo que eu vou falar agora tomou um rumo diferente. Finalizando os ports da SNK nesse vídeo, vamos falar de Samurai Shodown, que foi desenvolvido pela Takara e portado para o Mega Drive em 1994. Realmente Street Fighter estava imbatível naquela época nos anos 90, mas Samurai Shodown veio acrescentando algo mais: as espadas. Sério, pensa quantos jogos de luta no qual os duelos de espada existiam. Samurai Shodown de Mega Drive se destacava pela particularidade de cada lutador, fazendo que os demais clones de Street Fighter 2 não fizeram, ter um pouco de originalidade. O jogo possui uma lista de movimentos curta. No entanto, não significa que o combate seja superficial. É bem o contrário, na verdade. O jogo te proporciona ter um aprendizado gradativo. Sobre os gráficos e a animação, diria que estão acima da média. O jogo é bem colorido e o plano de fundo é bem bonito. É incrível como a SNK fez um ótimo trabalho gráfico para um jogo como Samurai Shodown caber no cartucho de Mega Drive. Creio que muitos apreciadores de jogos de luta encontrarão falhas no jogo, mas para mim, eu tiro o chapéu para esse jogo, pois é uma verdadeira joia que poderia muito bem ofuscar o grandioso Street Fighter 2. Ah, esse Samurai Shodown de Mega Drive é incrível, hein, Sui? E como até hoje tem discussões sobre qual versão é melhor, a de Mega Drive ou a de Super Nintendo. Qual que vocês acham? Coloque aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas, deixando isso de lado, o que dizer de um jogo que só teve exclusividade no Japão e no Brasil? É isso mesmo, no Brasil. Estou falando de Yu Yu Hakusho Makio Toitsuzen, desenvolvido pela Treasure e a Tectoy, lançado para o Mega Drive em 1994. E aí você pode até perguntar, mas Jota, com tanto jogo, por que Yu Yu Hakusho? Tudo bem, você pode até ser fã, o anime é legal, mas o que tem de mais nesse jogo? Bom, para começar, o jogo possui um cenário bidimensional, assim como em Fatal Fury, e nele temos 11 personagens para escolher e detonar o jogo até o final.
E mesmo sendo só mais um que usa a fórmula de Street Fighter, o seu diferencial está nos gráficos legais com direito a cenário com efeitos especiais, além de todos serem fiéis ao universo do anime. Os quadros de animações dos personagens são bem detalhados, dando uma fluidez para a jogatina, além de belos efeitos de combos e magias. Um fato interessante do porte nacional é que o jogo veio traduzido, claro que com alguns erros, pois os nomes ali não tinham muito a ver com a versão da série de TV. Mas a cereja do bolo era descobrir que o jogo tinha suporte para até 4 jogadores. E como faria para fazer algo desse tipo no Mega Drive? Bom, em 1993, a SEGA lançou um acessório chamado Team Player, que permitia até 4 jogadores participarem de alguns games que davam suporte para essa tecnologia, sendo que Yu Yu Hakusho Sunset Fighters era um deles. Infelizmente ele é um jogo muito difícil de se encontrar hoje em dia. Eu costumo dizer que ele foi até um jogo rejeitado que hoje muita gente até gostaria de adquiri-lo, mas é bem difícil. E aí, conhecia todos esses jogos de luta do Mega Drive? Ou só macetou Street Fighter e Mortal Kombat? Se não, coloca aqui embaixo nos comentários quais desses jogos vocês jogaram e qual a sua experiência com eles, eu quero saber. E quero agradecer a participação do meu mano Nisui do canal Poeira Jogos, porque de jogos da SEGA esse rapaz conhece bem. Eu que agradeço o convite, Jota. E cê tá ligado, toda vez que precisar é só chamar que a gente vem aqui. E obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like para fortalecer o canal, beleza? Mas ó, antes de ir, não vai embora. Eu vou deixar uma recomendação para você, que é esse vídeo do Isui, que é muito bom. Clica aí, assista e aproveita e se inscreve no canal dele, caso você não seja inscrito. E outro vídeo que eu vou deixar aqui, esse que fala sobre o plágio no mundo dos games. O que é original e o que é cópia, beleza? Confere que tá muito bom. Do mais, nos vemos no próximo vídeo e nos encontramos no Retropoint, o ponto de encontro de quem curte videogame. Até mais.